Eita, que o assunto de hoje vai dar pano para manga. Como lidar com liderança abusiva? Como lidar se você está sofrendo abuso na sua igreja, na liderança? Eu quero compartilhar com vocês algo que eu coloquei para minha vida, apliquei e me livrou de sofrer desses ambientes e coisas que eu aprendi com outros pastores, outras pessoas, irmãos mais velhos na fé. É bem simples esse vídeo, não tem muito frufrufru, eu vou ser direto ao ponto. Se você quiser lidar com isso, se você quiser lidar com liderança abusiva, você já está errado. Porque nós não deveríamos lidar com isso. A maioria das pessoas acha que podem lidar, manusear isso. Tipo assim, elas acham que pode ficar ali no malabarismo. Tipo, eu vou ficar aqui para ver o que vai dar. Deixa eu ficar aqui para ver se melhora, se não melhora. E eu, nesse ponto em específico, eu sou muito radical. Se eu vejo que tem alguma coisa desse sentido, eu já prefiro sair, ok? Mas existe um caminho correto, biblicamente falando, existe um caminho que a Bíblia ensina para você lidar com isso. Então eu vou construir esse caminho aqui com você. Em primeiro lugar, eu queria que você soubesse que parte de você sofrer com uma liderança abusiva é sua, parte da culpa, ok? Por que eu tô falando parte? Porque não é sua culpa que existe um líder abusivo na igreja, não é sua culpa que alguém ordenou um cara que abusa da liderança como pastor e agora você tem que sofrer essas consequências. Não é sua culpa essa parte. Mas essa parte aqui em específico que eu vou te falar é sua culpa. Qual que é a sua culpa nessa parcela, nessa situação que acontece? É a culpa de você tolerar. Então tem muita gente que tolera, porque às vezes gosta de uma pessoa ou outra na igreja e ela tolera uma liderança abusiva. Então, ou seja, você não está só sofrendo, você não quer só o mal para você. Você também quer o mal dessas outras pessoas que você diz que ama. Por isso que para mim tolerar não faz sentido nenhum. A partir do momento que você vê algo nesse sentido, para mim a melhor saída, a melhor solução já é cortar. Uma segunda coisa que é a sua culpa é você não crescer biblicamente. Você não está embasado biblicamente. E o que seria isso? Seria literalmente conhecer as escrituras, a palavra de Deus. Aidan, mas é difícil conhecer a Bíblia, é difícil crescer na Bíblia, é difícil saber o que a Bíblia fala sobre liderança. É e não é. É difícil porque realmente a sua carne não quer isso. Você nasce e você acorda em direção oposta a Deus. Você quer ver isso na prática? Você quer saber o que você tem que fazer, por exemplo, para esquecer Deus? É só você acordar e trabalhar, tomar seu café e ir embora. Pronto, é só existir para você esquecer a Deus. Você quer saber o que você tem que fazer para lembrar? Colocar no seu despertador, baixar aplicativo do celular, tem que prestar muita atenção no momento de oração. Então isso parece que é contra a nossa natureza a oração. E realmente é contra a sua natureza orar e buscar Deus. Então, é difícil, mas por que não é tanto assim quando eu falo? Porque hoje a gente tem aplicativo, tem um monte de gente no YouTube falando sobre Bíblia, maturidade, liderança cristã, tem como você aprender diversas formas o que é uma liderança cristã. Mas obviamente, eu não confiaria 100% no YouTube, porque inclusive o líder abusivo pode estar aqui. O que eu confiaria 100% é na palavra de Deus. E para isso você tem que crescer biblicamente, você tem que crescer na palavra de Deus. Então, não tem escapatória. Você vai ter que abrir a sua Bíblia, você vai ter que ler, você vai ter que ir lá, descobrir o que a Bíblia fala sobre o que é um papel de um pastor, de um líder, de um homem de Deus. E ali sim, através da palavra de Deus, você vai conseguir saber o que é e o que não é. Aidan, mas e se eu conhecer a palavra de Deus e a pessoa que é nova na fé não conhece a palavra de Deus, chegou na igreja? Então, a partir do momento que o evangelho chega em você, ele é sobre você. Quando o evangelho chega em você, agora ele é sobre o outro. Você não precisa crescer só na fé por conta de você. Você precisa crescer na fé também por conta dos seus irmãos. É bíblico pensar nos seus irmãos. A Bíblia fala, né? Olha, torna-te exemplo aos fiéis. Você precisa se tornar exemplo aos fiéis. Você precisa ser um exemplo de cristão a ser seguido. Não existe essa opção de ser meio cristão. A Bíblia fala que Deus vomita o morno. Então você não tem a opção de ser meio cristão, de ser parte referência e parte não. Uma vez que Jesus te alcançou, você é cristão. E se é cristão, obedeça 100% a palavra de Deus. Então, quando você crescer biblicamente, você vai ter maturidade para discernir o que é e o que não é uma liderança abusiva. O que é e o que não é um posicionamento forte. O que é e o que não é tolerável. A Bíblia fala sobre todas essas coisas. Então, se hoje você tem sofrido com uma liderança abusiva, corre para a palavra de Deus. Se você acha que é uma liderança abusiva, né? Não estou aqui
também concordando com todo mundo que fala que tem uma liderança abusiva, porque eu acho que tem um monte de gente também que não tem e fala que tem. Mas se você acha que está tendo, vai para a palavra de Deus. Não é, como eu falei, não é a sua culpa que a pessoa é um líder abusivo, que abusa da liderança dela. Mas pode ser a sua culpa aceitar isso, pode ser a sua culpa tolerar isso e não denunciar isso. Então, se você vê sinais, coisas que parecem estranhas, que parecem ali contra Deus, que não é muito cristão de fazer, vai para a palavra de Deus e vai ganhar esse embasamento. Porque quando a Bíblia te dá embasamento, você vai saber como escolher e o que não escolher, ok? E se você biblicamente viu que Aidan, eu percebi na Bíblia que o meu pastor realmente não ele é um líder abusivo. O que eu faço? Em primeiro lugar, é chamar testemunhas com você para conversar com o seu pastor. Então você fala com ele sozinho, depois você chama testemunhas para conversar com ele sobre o problema. Uma vez que você falou, que os testemunhas falaram e que biblicamente, né, é bem claro que ele está sendo abusivo, é sair e denunciar isso, né? Falar para outras pessoas isso, porque também tem gente que fala, eu não gosto de falar lá que tal pastor é abusivo. Não, você tem que falar, se biblicamente você viu que está errado, você não deseja o mal das pessoas, isso também não é cristão. Então o cristão, a gente, né, confunde, né, passividade com espiritualidade. Nós não devemos ser passivos, né? Nós devemos sim ter uma ira santa dentro do nosso coração por aquilo que a gente vê que está errado na igreja. A gente precisa pregar contra isso, a gente precisa construir ao contrário disso. E nós devemos nos tornar exemplos aos fiéis. Então eu e você, nós temos que ser exemplo, essa é a grande questão. Então, se você hoje vê que existe abuso pela Bíblia é uma coisa. Se você só sente, você não vai estar embasado. E às vezes essas pessoas que só sentem, elas vão falar com o pastor e facilmente se o pastor realmente for abusivo e tiver um mínimo de inteligência, ele vai conseguir converter toda a situação para mostrar que não é isso que acontece. Então, se você conhece a Bíblia e você está bem embasado biblicamente, aí é outra história, porque você é cristão, você está fazendo o que a Bíblia manda, você está buscando a Deus, você está lendo a Bíblia. Então não é questão de sentir, é questão de estar de acordo com a Bíblia ou não. Porque tem muito pastor também que eu conheço que eles são mais bravos, é a personalidade do cara, Deus não muda a personalidade, Deus muda o caráter. Mas, por exemplo, se a personalidade do cara é ser mais bravo, mais seco, e ele é pastor, ele não precisa sorrir para as pessoas, isso não é uma coisa que a Bíblia pede, do cara ficar sorrindo 24 horas por dia, entendeu? Mas a Bíblia pede, por exemplo, para o pastor ser homem de uma mulher só, ser hospitaleiro. A Bíblia tem uma série de mandamentos que é para o pastor e o homem do ministério. Então, assim, se você não conhece a Bíblia, vai ser muito difícil para você sair de uma liderança abusiva. Se você não conhece a Bíblia, tá? E necessariamente a Bíblia. Orar não vai te fazer conhecer isso, jejuar não vai te fazer conhecer isso, é ler a palavra que vai fazer você conhecer isso. Basicamente, a oração e o jejum, eles vieram através da palavra. Então pensa que a palavra de Deus ela é o fundamento, ela é a base, inclusive, para toda a disciplina espiritual que a gente tem. Então nós precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus, para aí então a gente conseguir falar alguma coisa a esse respeito. Então, se hoje você não estuda a Bíblia, eu queria que você saísse desse vídeo estudando. Aidan, mas eu não queria estudar a Bíblia para só descobrir o que é uma liderança abusiva ou não. Gente, não importa se você vai estudar só sobre liderança, você está recorrendo ao recurso que você tem que recorrer, que é a palavra de Deus, entendeu? Você está recorrendo aonde você tem que recorrer. Se você vai ler a Bíblia para procurar isso, que bom, você poderia estar procurando no Google o que é uma liderança abusiva. Eu não entendo essas pessoas que falam, você não pode buscar a Bíblia só querendo isso. Você pode, inclusive a Bíblia vai te dar respostas. Não é um jeito assim, né, que eu faço, que a maioria das pessoas fazem, mas se você tem dúvida sobre um assunto e você quer sanar a sua dúvida com a palavra de Deus, por que não buscar a palavra de Deus? Você está buscando o que é para ser buscado, que é a palavra de Deus. Então, o crescimento, a sua maturidade cristã vai fazer toda a diferença quando o assunto é abuso espiritual. E pode ter certeza, se você conhece alguém que hoje abusa do poder, espiritualmente falando, que é um líder abusivo, que está muito na moda falar disso, essa pessoa vai ser cobrada por Deus, que isso é uma outra questão. Por isso que eu falo para vocês, às vezes, se retirarem, né? Às vezes tem coisa que não vai dar para você chamar a justiça, que não é uma coisa assim, não é um crime, não é nada desse sentido. Geralmente você sai, porque no dia do juízo final, no dia que o Senhor for ter com essas pessoas, é o próprio Senhor que vai fazer a nossa justiça, a sua e a minha. O Senhor vai fazer justiça de tudo. Então, eu aconselho você, aqui, sai desse vídeo pensando nisso. Preciso crescer
na Bíblia. Preciso conhecer a Bíblia e aí então eu me posiciono. E eu preciso crescer biblicamente para ajudar o meu irmão. Eu preciso me tornar exemplo aos fiéis. Eu preciso saber o Deus que eu busco, o que ele fala sobre os assuntos. Como que você fala que você ama Jesus se você não está nem aí para o que ele fala? É a mesma coisa que eu olhasse para minha esposa e falasse, olha, eu te amo. Mas não fala não, fica quieta o dia inteiro. Fica quieta aí a noite toda. Não existe isso. Se você ama a Deus, você tem que querer saber o que ele fala. Tem um monte de cristão que ama a Deus, eles falam, mas eles não leem a palavra. Então você não ama a Deus. Pelo menos você não ama o que ele fala, você não ama ele inteiro. Você ama, sei lá, a presença dele, talvez um sentimento que você tem, mas você não ama ele, assim, completo. Se você quiser amar ele completo, você tem que ler a palavra. Entendeu? Então, basicamente, para liderar, para acabar com esse problema de liderança abusiva, faz isso que eu te falei. Cresce na Bíblia, cresce em maturidade. E aí as coisas vão ser muito mais desenroladas para você, mais fáceis para você. Enquanto você não tem esse crescimento, eu te aconselho a você buscar irmãos que você conhece, que conhecem da Bíblia, que são mais velhos, pastores, e perguntar. Não custa nada. Talvez você não vai conseguir essa maturidade de hoje, desse vídeo aqui, para amanhã. Mas se você conhece alguém que é biblicamente embasado, pergunta. O que a Bíblia fala sobre esse jeito? Sobre esse tratar das pessoas? O que a Bíblia fala sobre esse assunto específico? O que a Bíblia fala sobre esse posicionamento? Tá certo ou tá errado? O que a Bíblia me instrui? E aí, meus irmãos, através da palavra de Deus é onde a gente resolve nossa vida. Nós somos cristãos. Ou a gente acredita na palavra de Deus, que ela é um mandamento para tudo, ou a gente não acredita em nada. Porque o morno, Deus vomita. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilha. Se esse vídeo foi útil para você, também deixa aí nos comentários os textão, eu gosto de textão. E curte aqui, por favor. Eu estou começando meu canal no YouTube de novo aqui. E você sabe como que é, né? Pra gente poder aparecer aí pra galerinha, pra eu conseguir falar com as pessoas, eu preciso do seu comentário e da sua curtida. Eu preciso de você. Então me ajuda, que o Senhor te abençoe e te vejo no próximo vídeo.